Pessoal, vamos comentar então as questões relativas aí ao assunto do presidente e vice-presidente da República, semana 8, dia 3, primeira questão. As eleições para presidente e vice-presidente da República aplica-se o princípio majoritário ou proporcional? Majoritário. Elegendo-se o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, incluídos os brancos e nulos, não excluídos os brancos e nulos. Olha o que diz o artigo 77. As eleições do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, então, segundo turno, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 2º. Será considerado eleito o presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. Então, não computa-se os brancos e os nulos e vai obter do restante a maioria absoluta dos votos. Então o item está incorreto porque diz que ele é incluído. Questão 2. Situação hipotética. Em julho do ano do mandato do presidente da República, do último ano, né? O cargo então ocupado pelo vice, em razão da vacância, o cargo de presidente vagou novamente. Então, o cargo tinha sido vagado no mandato, depois foi ocupado pelo vice, e agora em julho novamente ocorre a vacância. Então nós temos uma situação que é o seguinte, ó. Nós temos aqui 0, 2, 4 anos. Se ocorrer vacância nos primeiros 2 anos, vai ocorrer o que? Uma chamada eleição direta dentro de 90 dias. E se for nos últimos 2 anos para o término do mandato, será que em quanto tempo? 30 dias, e ocorrerá uma eleição indireta, realizada por quem? Pelo Congresso Nacional. E aqui, pela população, ok? O cara que for eleito vai cumprir o restante que falta aí dos 4 anos. Vamos ver o que ele vai dizer aqui na assertiva. Nessa situação, o Congresso Nacional terá de realizar a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República em 30 dias após a última vacância. Certo ou errado? Certo, porque julho do último ano, então ele está aqui nos últimos 2 anos, então exatamente o que está acontecendo, então 30 dias é realizado pelo Congresso Nacional, então está correta a questão aí. Então olha, a regra é vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se a eleição em 90 dias, depois de aberta a última vaga, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial. A eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias depois da última vaga, por quem? Pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Em qualquer dos casos, ou seja, nos primeiros 2 anos ou nos últimos 2 anos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Então, gabarito correto. Questão 3. Ausentando-se do Brasil por período superior a 15 dias sem prévia autorização no Congresso Nacional, o presidente da República poderá sofrer como reprimenda mais gravosa censura pelo Poder Legislativo. O presidente da República, se ele ficar
um período superior a 15 dias no exterior, ele vai ter que ser feito o quê? Uma solicitação. Tem que ter o quê? Licença para ficar ou viajar no caso é ausentar-se, né? Por período superior a 15 dias, sob pena do que? De perda do cargo. Aqui está falando sob pena de censura. Errado. Então veja, o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias sob pena de perda de cargo. Uma questão pode colocar que ele se ausentou por 15 dias. 15 dias ele precisa de licença? Sim ou não? Resposta: não. Por quê? Superior a 15, então 16, ok? Questão 4. O presidente da República poderá ausentar-se do país por qualquer tempo, independentemente da obtenção de licença, junto ao Congresso Nacional? Não. Superior a 15 dias, ele vai ter que pedir a benção aí para o Congresso Nacional, ou seja, vai ter que ter a obtenção da licença. Então, poderá se ausentar? Não. A qualquer tempo? Não. Até 15 dias, sim. Questão 5. Estaria em acordo com os parâmetros fixados pela Constituição Federal a emenda à Constituição de determinado Estado que previsse, no caso de vacância dos cargos de governador e vice-governador do Estado no último ano. Aqui ele vai ter a mesma regra lá a mesma regra para o Poder Executivo Federal é aplicada aí para o estadual. Então aqui nos primeiros 2 anos, 90 dias, eleição direta. Aqui 30 dias, eleição indireta, feita aí pela, nesse caso aí, a Assembleia Legislativa, ok? Tem que estar dizendo isso. Do estado do mandato governamental, a convocação sucessiva para o exercício do cargo de governador pelo período restante do mandato, o presidente da Assembleia Legislativa e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Ele está falando que aqui, se foi nos últimos 2 anos, vai ocorrer o que? Nos últimos 2 anos que ele está colocando aí? No último ano aqui, ok? Então ele está colocando aqui que vai ter o que? Uma linha sucessória, a começar pelo presidente da Assembleia Legislativa e depois pelo presidente do Tribunal. Resposta: não pode. Errado. Isso é inconstitucional, porque a Constituição Federal ela menciona isto pelo princípio da simetria. Ela deve ser o que? Deve ser replicada às constituições estaduais. O que diz aí o STF a respeito disso? Então, a Constituição aí do Estado de Sergipe, estabelecendo que em caso de vacância dos cargos de governador e vice-governador do Estado, no último ano do período governamental, serão sucessivamente chamados o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça para exercer o cargo de governador. A norma impugnada suprimiu a eleição indireta para governador e vice-governador do Estado, conforme previsto na Constituição Federal, ok? Realizada pela Assembleia Legislativa, lá na Constituição a gente viu que é o Congresso Nacional, então por simetria ou por analogia seria quem? A Assembleia Legislativa.
e em caso de dupla vacância desses cargos no último biênio do período do governo. Então, essa norma aí que foi feita aí afronta aos parâmetros constitucionais que determinam o preenchimento desses cargos mediante a eleição. Ok? Então, a questão está correta aí. 6. Na hipótese de vacância dos dois cargos de presidente e de vice-presidente da República, nos últimos 2 anos do período do mandato presidencial, será feita pelo Congresso Nacional a eleição para os dois cargos em 30 dias depois da última vaga. Correto? Correto. Então, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois. Então, será feita 30 dias depois, não está escrito assim, será feita até 30 dias depois, ok? Pelo Congresso Nacional na forma da lei. Questão 7ª. No caso de vacância do cargo de presidente da República ocorrida nos últimos 2 anos do período presidencial, deverão ser feitas eleições em 30 dias após a abertura da última vaga. Questão 8. Se o presidente da República possui prerrogativa de foro em razão da função, praticar crime de responsabilidade será julgado pelo Senado Federal, certo? Desde que seja o quê? Admitida a acusação por quem? Desde que é admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, por 2/3 da Câmara aí. Porém, se praticar qualquer crime comum, independentemente de ter sido praticado em razão da função, será julgado pelo STF. Então, ele só vai ser julgado pelo STF se for em razão da função, ok? Primeiro erro. O outro, qualquer crime comum julgado pelo STF, não. Veja aqui um exemplo, ó. O mandato dele aí é de 4 anos. Ele cometeu um crime aqui, cometeu um homicídio antes do início do mandato. Durante o mandato ele vai ter uma chamada de imunidade temporária. O que é isso? Que ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então aqui, esse caso aqui é um ato estranho do exercício de suas funções, ele não pode ser aqui então julgado aqui dentro. Se ele não pode ser julgado aqui dentro, interrompe aqui o que? Interrompe o que? Interrompe tá difícil de escrever aqui embaixo. Prescrição do crime, ok? Depois, quando chegar aqui desse outro lado aqui, ele vai responder. Quem vai julgar ele? A STF? Não, perdeu o foro por prerrogativa de função aí. Então ele não vai ser por qualquer crime comum julgado pelo STF. Veja que crimes antes do mandato não é julgado pelo STF. Então ele só vai ser julgado pelo STF se cometer um crime em razão do cargo. Então aqui dentro, se ele cometer algum crime em razão do cargo, ele pode ser julgado pelo STF, ok? Então, admitida a acusação contra o presidente da República
por 2/3 da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então tem duas situações, dois crimes. Quando forem infrações penais comuns, será o STF aí o responsável pelo julgamento. Agora, se for crime de responsabilidade, será o Senado Federal. Parágrafo 4º vai falar que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então ele está aqui no meio no meio do seu mandato, aqui dentro, ele no jogo de futebol matou alguém. Ele vai ser responsabilizado aí? Não, por enquanto não, porque não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então ele vai aguardar acabar o mandato dele para depois ele ser julgado. Perfeito? Então é isso aí. O que acontece? O Pedro Lenza vem falando assim que no tocante às infrações de natureza civil, política e de responsabilidade administrativa, fiscal ou tributária, poderá o presidente da República ser responsabilizado pois a imunidade, a irresponsabilidade penal relativa restringe-se apenas ao persecutio crimes por ilícitos penais e não tenham sido cometido por in officio ou propter officium, como vimos. Então o que ele está dizendo aqui não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Esses atos estranhos aqui, ele está dizendo aqui, leia-se o que? Infrações penais. Se não for infração penal, vai responder. Então aqui, se ocorreu aqui um crime antes, aqui crime 2, foi o que? Sonegação fiscal. Pode responder? Pode. Não vai ter problema. Só que ele vai ter que ter o que? Esta admissão aí da acusação pelo Congresso Nacional, não, Câmara dos Deputados. Questão 9ª. O vice-presidente da República não poderá ausentar-se do país por período superior a 15 dias sem licença do Congresso Nacional. Correto. Que se aplica ao presidente e se aplica também ao vice. Questão 10ª e última da bateria. Para que o vice-presidente da República realize viagem para o exterior por período de 23 dias, será necessária a licença do Congresso Nacional. Correto. Perfeito. E assim terminamos então a nossa primeira bateria.